Eu quero fazer minha manifestação no dia de hoje em função dos 13 anos da Lei Maria da Penha, que foi celebrado no dia de ontem. Portanto, estamos ainda na semana, no mês que se comemora o aniversário de uma lei tão importante e que trouxe grandes desafios para os gestores públicos e para a sociedade também. Quero aqui destacar um quadro que demonstra um pouco o quanto a gente tem trabalhado a partir desta Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela institui, a partir, então, de uma série de artigos e de obrigações, de responsabilidades, institui-se o Pacto Estadual Maria da Penha. Eu já falei aqui na tribuna dezenas de vezes sobre isso, nos meus 3 mandatos, e muitas vezes ainda parece que a gente precisa repetir, porque as pessoas não têm conhecimento. Inclusive, ontem eu participei rapidamente da abertura do Agosto Lilás por parte do Poder Executivo, e uma série de atividades, inclusive, foram elencadas, acho que é bem positivo isso, mas eu quero dizer que tem um histórico em relação a essas ações, que vem desde a promulgação desta lei que institui o Pacto Estadual Maria da Penha. Eu quero lembrar aqui, fazendo um recorte temporal, que em 8 de agosto de 2017, nós fizemos uma audiência pública, eu coordenava a bancada feminina, para a construção do Pacto Estadual Maria da Penha. No dia 7 de março do ano seguinte, com a presença da doutora Patrícia, que inclusive continua coordenando as DPCAMs em Santa Catarina, com a presença do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Defensoria Pública e Ministério Público, nós tivemos a assinatura deste pacto, porque este pacto só sai do papel se tiver o ok, o compromisso das diferentes autoridades e instituições. Isso foi em março de 2018. Em 20 de novembro de 2018, no ano passado, a secretária Romana, lá no Largo da Catedral, assina este pacto, porque era o órgão que faltava. Nós, inclusive, reclamamos muito e achamos muito estranho que todas as instituições, os poderes assinaram, mas o Executivo não. Então, a secretária, em nome do governo, renova a assinatura do pacto em 20 de novembro de 2018. E aí, a partir, então, desta data, nós começamos a perceber a cidade se movimentando. E aqui eu quero fazer um chamado aos prefeitos e prefeitas. Joinville saiu na frente, foi o primeiro município, agora 8 de março de 2019, a assinar o Pacto Estadual Maria da Penha. Joinville assinou, mas nós precisamos a assinatura de todos os municípios. E agora, dia 31 de julho, aconteceu a primeira reunião mensal, chamado pelo Conselho Estadual, para alinhar esse Pacto Estadual Maria da Penha, e o objetivo é, então, em agosto, que nós possamos fazer uma ampla divulgação do Pacto Estadual Maria da Penha. Nesse tempo também é importante dizer que a deputada Ada cria a Frente Parlamentar em defesa do pacto. E ficou algo assim meio não compreendido, Tá, mas tem o Pacto Estadual Maria da Penha, que pacto é esse? Pacto por elas. Na verdade, o Pacto por elas e o Pacto Estadual Maria da Penha é o mesmo conteúdo, é o mesmo objetivo. O que a gente precisa fazer é somar força. O Pacto por elas, na verdade, é uma das diretrizes do Pacto Estadual, que é o trabalho em rede, ou seja, nós não vamos enfrentar a violência contra a mulher se a Assembleia ficar aqui discutindo, se o TJ ficar pensando como faz, se o Ministério Público ficar de forma isolada, se o Poder Executivo ficar pensando atividades lá no Poder Executivo.
A ideia do pacto é todos sentar na mesa e colocar em prática as ações. E eu quero destacar aqui, para que o cidadão compreenda, o que é esse Pacto Estadual Maria da Penha. Então, primeiro, é a garantia do cumprimento e da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Bom, isso aqui já dá muito trabalho, tem uma série de ações, porque a gente só coloca a Lei Maria da Penha em prática se nós tivermos vários órgãos dialogando dentro do próprio governo e fora do governo com a sociedade. O eixo 2 é a ampliação, integração e fortalecimento da rede de serviços para as mulheres. Por exemplo, nós temos em Santa Catarina apenas 40 delegacias de proteção à mulher. E nós temos 295 municípios. Então, aqui tem um espaço, uma distância muito grande para aquela mulher que sofre violência procurar o atendimento. E se nós trouxermos aqui a violência contra a mulher rural, do campo, da roça, aí a coisa é pior ainda, porque chega menos ainda, né? A gente sabe o que é uma delegacia em Chapecó. A gente não sabe o que é uma mulher que mora a 30 quilômetros da delegacia, do centro da cidade, no interior de Chapecó, que não tem transporte toda hora, que não funciona a internet. Como é que você chega esse serviço para essa mulher? Então, a gente precisa compreender que a realidade ela é muito diversa. Então, aqui o eixo 2, ele tem um grande desafio aí colocado. O eixo 3, que é a garantia da segurança cidadã, do acesso à justiça e a promoção dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão. Aqui entra todo um outro debate das mulheres que têm filhos pequenos e estão reclusas, das mulheres que amamentam, das mulheres que, quando são presas, ninguém nunca mais as visita, né? Diferente dos homens, que as mulheres continuam visitando. Então, como que fica essa situação desta mulher que, normalmente, pelos dados que a gente tem, ela sempre, ou quase sempre, esteve submetida, né, a uma situação que o homem colocou. Então, essa violência toda aí colocada para as mulheres. O eixo 4, garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de mulheres. E vocês lembram que aqui em Santa Catarina foi manchete nacional, região de Concórdia, inclusive, se descobriu mulheres que foram traficadas e estavam no norte do país. Então, não é uma coisa distante, ela está aqui, presente em nosso estado. O eixo 5, garantia da autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação dos seus direitos. E aqui entra um debate, a deputada Marlene está aqui, que a Escola do Legislativo estará fazendo a partir de agosto, numa solicitação que nós fizemos, que é continuar o debate da violência associando agora um outro ingrediente, que é o tema da autonomia financeira. Porque muitas mulheres estão em situação de submissão, aceitando a violência, porque olham para o lado e enxergam seus filhos. E não têm a renda, inclusive, necessária para se manter. Então, a gente precisa dar essa condição de dignidade para a mulher. Então, esses seminários que vão rodar o Estado, exemplo, de 2017, eles têm esse objetivo de também pensar a autonomia financeira. E o eixo 6, que é a transversalidade de gênero nas políticas públicas. E aqui, eu acho que o governador Moisés deu uma demonstração no início do mandato dele, quando tornou o projeto de lei que havia sido vetado, né, do deputado Valduga, inclusive, tornou possível, né, a adequação do nome social. Mas esse é um aspecto apenas, nós temos vários outros. Então, eu quero dizer que comemorar é olhar para esse pacto e, de fato, a gente se perguntar o que cabe a cada um fazer nos diferentes espaços.